pessoal do YouTube, então vamos para a aula 15, tá? Essa aqui sim é a última aula do curso, é uma aula extra, com alguns assuntos que eu julguei serem importantes também, mas que não fazem parte do conteúdo do curso em si, tá? Vai ter assuntos diversos, tá? Mas não tem uma ordem. Simplesmente eu vou explicando para que facilite aí no seu uso no dia a dia do computador, beleza? Primeira coisa que nós vamos ver são os tamanhos de dados, né? A gente falou lá na aula de arquivos e pastas e na aula de hardware também, como HD e memória, que nós temos espaço em disco, nós temos espaço em memória, que arquivos têm um tamanho, né, diferente de extensão. Extensão é aquelas letrinhas depois do ponto, né, que a gente identifica um tipo de arquivo, o tamanho de pasta, enfim. Só que como é medido esses dados, né? Então, aqui eu fiz uma pequena apresentação para mostrar então que dados a gente fala tudo que tem a ver com arquivos, pastas e hardware em geral. Tá? Memória, fica dados dentro da memória, fica dados no HD, na pendrive e demais dispositivos também. Então, a menor unidade de medida é um bit, né? O computador ele trabalha sempre com a numeração 0 e 1. Né? A gente viu lá na primeira aula, quando eu mostrei a história dos computadores, que quando uma luzinha ficava apagada, ele como é que eu posso dizer? Ele representava o número 0. E a luzinha acesa representava o número 1, quer dizer que estava ativo aquele circuito, enfim. Só que isso aqui é o modo que o computador trabalha, tá? É baixo nível, a gente não trabalha com esse tipo de numeração aqui, tá? Mas todos as unidades de medida restantes, tá? Que nós vamos ver agora, ela sempre é baseada nos bits, certo? Ela é sempre convertida em bits. E que é a linguagem que o computador trabalha, ok? Então vamos ver. A unidade de medida que nós vemos, nós, usuários, técnicos, seres humanos, vemos no computador é 1 byte. Tá? 1 byte é igual a 8 bits. Tá? 8 unidades de bit, então é 1 byte. Eu vou fazer um exemplo aqui. Eu vou criar um arquivo de texto na área de trabalho. Documento de texto. Ok, se eu ver as propriedades desse arquivo, ó, pode ver aqui, ó, na aba geral que ele mostra o tamanho do arquivo, 0 bytes, certo? Ele não mostra em bits. Bits, só o computador internamente, de forma oculta, ele trabalha somente com bits, mas para o usuário ele mostra somente bytes, ok? Então ele está com 0 bytes de tamanho. Por quê? Porque ele não tem conteúdo algum. Se eu abrir ele e inserir aqui algum conteúdo e salvar, podem ver, eu vou fechar, que agora ele tem 9 bytes de tamanho, certo? Ele tem, eu digitei acho que 9 letras, né? Eu digitei 9 letras, 1 byte por letra, tá? Mas não precisa ser necessariamente assim, tá? Eu posso digitar 1 milhão de letras e ter 100 mil bytes só, né? Então não é necessariamente uma regra, cada letra é 1 byte, ok? Então agora ele tem 9 bytes de tamanho. Esse aqui é o tamanho que ele está, que ele tem mesmo, o tamanho real dele. Ele está ocupando no disco 4 kilobytes. Por que isso aqui, tamanho em disco? Por que é diferente desse aqui? Ele está ocupando 4.000 vezes mais do que... Desculpa, 4.000 não. Ele multiplicou aqui 9 bytes, ele foi até 4 kilobytes. O que é kilobyte? 1 kilobyte é igual a 1024 bytes. Ou seja, isso aqui dá milhares de vezes mais, né? Então, mas por que ele colocou 4 kilobytes? Porque o bloco no disco, ele é dividido em blocos, né, em clusters. E o tamanho mínimo dele é 4 kilobytes. Então ele vai ocupar um bloco inteiro. Tá? Por isso que é 4 kilobytes ou 4.096 kilobytes. Bytes, perdão. 1024 bytes vezes 4. Certo? Então, 1 kilobyte igual a 1024. Ah, mas por que 1024? Porque ele tem uma regra, eu não sei ao certo, que os blocos, a soma dos blocos dos bits, ele fecha 1024. Tá? Ele não consegue fechar 1000
redondo para a gente fazer cálculos de tamanho, mas a gente pode, né, arredondar, que eu até coloquei de forma humana, para 1000, para facilitar. Por exemplo, 1 kilobyte igual a 1000 bytes, certo? Para ficar mais fácil cálculos de tamanho, tá? Mas ele não vai ficar exatamente o tamanho que nós queremos, porque o valor real que o computador trabalha é 1024, sempre 1024, certo? Então, 1 kilobyte igual a 1024 bytes, depois vem 1 megabyte, que é 1024 kilobytes. Aqui megabytes é a unidade mais utilizada ainda atualmente, tá? Ela, por exemplo, o tamanho de uma música é 3 ou 4 megabytes, né? Ou seja, é mais de 3.000, 4.000 kilobytes, certo? Então a gente sempre usa megabytes. Tamanho de memória, a gente vê lá para comprar 500 megabytes, 512, né, megabytes. Agora tem muitos gigabytes. Então, por exemplo, eu tenho 8 GB de memória, né? Então eu tenho 3.000 megabytes de memória, certo? Então isso aqui a gente vai multiplicando. É que nem reais, né? Se eu tiver R$1, quer dizer que eu tenho 100 centavos, né? A gente pode comparar da mesma maneira. Então aqui tem várias unidades de medida. Atualmente, em computadores perdão, em computadores domésticos a gente ainda tem computadores com HDs, por exemplo, de tamanho gigabyte, né? Quanto maior o HD, mais dados a gente consegue colocar dentro do disco. Então eu tenho um computador lá de 500 gigabytes, eu posso ter arquivos, vários arquivos que somados vai ter o limite de 500 gigabytes, certo? Quanto maior o espaço no HD, mais caro também ele fica, né? 1 terabyte agora está saindo também bastante, muita gente está adquirindo, né? Tá em torno de R$400 1 terabyte, não sei, depende muito da marca. E a gente usa bastante para servidores. Em empresas agora está sendo mais vantajoso comprar HD de 1 ou 2 terabytes, que é igual a 1024 gigabytes. É muito espaço, você tem que ter muito conteúdo para lotar um HD desse tamanho, tá? E petabytes, pessoal, tá? Tem mais unidades de medida, só que daí são espaços gigantescos, né? Que são utilizados por servidores de grandes empresas no mundo. Petabytes, né? Servidores de arquivo, aqueles sites que nós fazemos download, por exemplo, são servidores com petabytes, são gigantes, né? Os HDs deles, certo? Então a gente sempre mede tamanho de arquivo, tamanho de memória, tamanho de espaço em HD, em pendrive, né? A gente tem pendrives de 4, 8 gigabytes, e essa aqui é a unidade de medida. Ele tem 8.000 megabytes, por exemplo, ou 8 gigabytes. A gente sempre fala por gigabyte, né? Para não ficar aquele 8.000 megabytes. Então isso aqui é muito importante para a gente saber como é que a gente controla o espaço dos dados dentro do HD, dentro da memória, enfim, dentro de pastas e diversos outros recursos, ok? Itens gerais, tá, pessoal? Aqui é uma lista de coisas que nós vamos ver agora rapidamente, tá? Que a gente utiliza bastante no dia a dia. Painel de controle, acessibilidade. Aqui eu só queria mostrar no painel de controle. No caso aqui eu tô no Windows 7, tá? Não tô no Windows XP conforme foi o curso. Mas aí você vai abrir o painel de controle e tem um item chamado acessibilidade, tá? No Windows 7 é central de facilidade de acesso. Que aqui ele tem alguns recursos para pessoas com algum tipo de problema, como visão, ou tá tendo algum problema no teclado, ou a pessoa não consegue ler direito, não consegue ver as letras, então tem um narrador do próprio Windows que ele lê o que está na tela. A pessoa está com algum problema de... como é que era aquele problema de visão que troca as cores, daltônico, né? Então ele aumenta o contraste da tela também. Então um recurso que nós utilizamos bastante é o teclado virtual, né? Que eu até usei em aula, que eu posso abrir aqui pelo painel de controle, né? E ele simula mesmo um teclado. Caso o seu teclado esteja com problema, você pode utilizar esse aqui. Outra forma de abrir é apertando o botão Windows, pressionando e apertando a tecla U, que ele também vai abrir, certo? Ó. Ok? E lupa também é para aumentar o tamanho da tela.
né? A gente arrasta o mouse e ele aumenta os itens da tela, tá? Ele dá um zoom onde o mouse passar, ok? E aqui a gente fecha. Então a acessibilidade é muito importante porque facilita alguns recursos que nós precisamos acessar. Outra coisa bastante interessante é a restauração do sistema. Como é que a gente faz a restauração do sistema? No painel de controle também, no Windows 7, né, ele tem aqui um botão recuperação. Mas no Windows XP, para a gente recuperar um sistema, a gente vai abrir o botão iniciar e tem um botão aqui no Windows XP que é executar. Tá? Eu vou abrir o executar aqui. Opa, executar aqui. Tá, ele vai abrir essa janelinha aqui e você vai digitar msconfig, certo? E dar um OK. Ele vai abrir uma janela, essa aqui, e aqui tem inicialização. Não, desculpa, onde é que era? Ah tá, o Windows 7 não tem porque ele tem no painel de controle. Tá? Ele tem um botão aqui, iniciar restauração do sistema, no seu Windows XP. Tá? No Windows 7 não tem, porque ele tem no painel de controle, tá? Que é recuperação. Tá? É a mesma coisa, abrir restauração do sistema. Tá? Ele vai fazer uma varredura, no caso eu não tenho pontos de restauração. Ele vai fazer uma lista aqui, vai abrir uma lista no seu computador com vários pontos. Depois de, por exemplo, você instalar um programa, ele vai criar um ponto de restauração. E caso esse programa dê problema, você pode abrir esse assistente e selecionar o horário antes da instalação, que daí ele vai restaurar o sistema para um estado anterior do que anterior à instalação desse programa, certo? Então se você está utilizando o computador durante um tempo e ele está dando problema, então você abre esse assistente e vai ver ali, há 2 dias atrás não estavam acontecendo esses problemas que eu estou tendo hoje, então eu posso restaurar para 2 dias atrás, ok? A gente utiliza bastante a restauração do sistema nessas ocasiões. Outra coisa muito importante são os serviços, né? A gente viu lá no gerenciador de tarefas que tem uma aba aqui chamada serviços, né? Ou processos. Isso aqui são pequenos arquivos executáveis, né? Vocês podem ver aqui na extensão do arquivo, que serve para o funcionamento do sistema operacional. Né, tem alguns aqui que estão em segundo plano, que a gente não está vendo ele ser executado, e os que estão em primeiro plano também. Por exemplo, o PowerPoint eu estou usando, está aqui o processo que mantém o PowerPoint aberto. Se eu fechar esse processo aqui, ele vai fechar o programa também. Então, mas como é que eu manipulo? Por exemplo, o Windows 7 e o Windows XP, por exemplo, eles ativam um serviço de wireless, um serviço de Wi-Fi, que é para internet sem fio. Mas se eu estou usando um computador com cabo, por que eu vou utilizar a internet sem fio, né? Então, ele está sempre iniciando. Cada vez que eu inicio o sistema, ele inicia esse serviço que eu não uso. Ele só fica ocupando memória e processamento e eu não estou usando. Então, por isso que eu manipulo esses serviços. Como é que eu faço isso? Eu vou no meu computador, tá? No seu caso aqui tem na área de trabalho, né? E tem um botão chamado gerenciar. Você clica aí, vai abrir essa janela. Certo? Janela. Aqui ele tem uma árvore, né? Com vários recursos. Você vai aqui em serviços e ele vai abrir uma série de serviços, tá? Aqui tem o status, aqui ele mostra se o serviço está ativo ou não, se ele está iniciado ou não, tá? E se ele está iniciando de modo automático ou não, tá? De forma manual, ou se ele está desativado, certo? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui se o serviço de internet Wi-Fi está ativado, sem fio. Tem muito serviço. Automático. Vamos ver outro então, que eu não julgo muito importante. Vamos ver. Sky Updater.
Tá, aqui ele está de forma automática, né, que é um atualizador do Skype, é um programa que a gente vai ver também daqui a pouco. Então eu posso iniciar esse serviço, ele não está iniciado, né, mas ele está em modo automático. Se ele quiser, ele pode iniciar automaticamente, mesmo que eu não vá usar. Então o que eu posso fazer? Eu posso clicar com o botão direito propriedades e aqui no tipo de sinalização botar manual, ele só vai iniciar quando eu quiser, e desativado, que ele não vai iniciar, certo? Eu desativei esse serviço. Então, na próxima vez que eu reiniciar o computador, o gerenciador de tarefas não vai abrir esse serviço, certo? Por exemplo, o Windows Defender, ó, ele está iniciado, mas eu não uso esse recurso. Ele só está ali ocupando minha memória. Então, eu posso vir aqui, parar ele manualmente, mas ele só vai parar nessa seção aqui. Quando eu iniciar o computador, ele vai iniciar novamente. Então, eu posso vir aqui e colocar desativado. Detalhe, se você tem dúvida se se o sistema utiliza esse recurso ou não, você coloca manual, que o sistema vai se encaminhar. Se ele precisar realmente usar esse serviço aqui, ele vai iniciar, tá? E automático, mesmo se ele não precisar, ele vai iniciar. Então, se você tiver dúvidas, deixe no manual, ok? Beleza, assim que nós manipulamos serviços. Eu vou dar um pause aqui, pessoal, que a aula já está ficando um pouco extensa. E a gente conclui aqui na próxima parte do vídeo, tá? Eu vou dividir a aula em duas. Beleza? Então até a próxima parte, pessoal.